Bom dia. Então, os irmãos peguem as suas Bíblias. Hoje nós vamos precisar muito dela. Seria muito interessante que os irmãos pudessem acompanhar a meditação através das suas próprias Bíblias. Atenção especial hoje, porque aquilo que nós vamos falar é bastante significativo, né? Pelo menos para mim foi uma bênção. E nós vamos precisar realmente estar acompanhando bem estreitamente, com toda a atenção. Eu sei que muitas vezes a gente é chamado para alguma outra atividade do dia, o dia está começando, tem muitas coisas por fazer, mas eu pediria aos irmãos que os irmãos ficassem junto aqui para que a gente pudesse ter o maior eficácia desse estudo. Bom, vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua grandeza, nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua sabedoria, pela Tua bondade que nós vemos a cada dia, Senhor, se renovar em nossas vidas, assim como as Tuas misericórdias, Pai. E por isso nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez para meditar na Tua palavra, para buscar do Senhor a Tua orientação para o dia, para buscar, Senhor, a Tua face nesse dia. Queremos, ó Deus, pedir que o Teu Espírito venha nos ensinar, abre os nossos corações, dá condições, ó Deus, de que eu fale, ó Deus, aquilo que está no Teu coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que uma das experiências mais difíceis para o crente é de ver uma igreja dividida. Uma igreja que apresenta esse tipo de problema, traz muita tristeza para todos nós que somos crentes, mesmo quando a gente não viveu a experiência da divisão, mas é muito triste realmente, né? Eu já vivi uma situação dessas e sei bem como a gente se sente. E é sobre isso um pouco que nós vamos falar, dando continuidade àquilo que nós vimos na semana passada, quando a gente abordou o texto de 1 Coríntios 13. Nós vamos continuar a meditar sobre esse texto. Mas eu acho que o cristão mais novo, muitas vezes ele não entende bem o valor da necessidade da unidade da igreja. O cristão mais experimentado, entretanto, ele já deve ter pelo menos ouvido falar que igrejas se dividem e que é uma experiência realmente dolorosa para todos que participam dessa experiência. E um dos aspectos que Paulo deu ênfase em suas cartas foi a necessidade de união das igrejas para quem ele escrevia. Ele falou não só para a igreja aos Coríntios, mas ele falou também para a igreja de Éfeso, né, no célebre capítulo 4, quando ele inicia falando sobre divisão, sobre a necessidade da unidade da igreja, para a igreja de Colossos também. Então, de várias maneiras, especialmente na carta aos Coríntios, ele chama atenção sobre problemas que estavam na igreja relacionados com a questão da divisão, da separação, da dissensão entre irmãos. E a gente falou, então, sobre isso na última carta, mostrando que Paulo estava usando vários argumentos, né, para combater esse mal, né? Mas é no capítulo 13 onde ele chega ao argumento mais forte. Ele vai tratar desse argumento de uma forma mais específica, mais direta, mais contundente, né? De fato, ele usa de muita habilidade, né, em aproveitar para falar acerca desse assunto aqui, porque aquele ensino, ele sabia, era crucial para a vida daquela igreja. De fato, desde a igreja de Jerusalém, desde a igreja lá em Jerusalém, no capítulo 7 de Atos, quando fala acerca da instituição do diaconato, né, ali já havia um problema de divisão, né? Dois grupos estavam realmente já se estranhando, quando então os apóstolos instituem o diaconato e criam condições então para que a igreja pacificasse. Mas voltando a 1 Coríntios 13, o amor era o dom mais excelente, e Paulo queria demonstrar isso, então,
e que ele desejava que os membros daquela igreja buscassem mais intensamente esse dom, porque era o dom mais excelente de todos os dons. E ele teria muito a ver com aquilo que ele estava advogando, então, naquela carta. A gente viu também na semana passada que na primeira parte desse capítulo 13, nos versículos de 1 a 3, ele vai falar de pelo menos 3 aspectos muito importantes. Ele vai mostrar primeiro que o amor é essencial e devia ser a motivação por trás de todo o serviço de uns para com os outros através de dons espirituais dentro da igreja. O segundo aspecto que ele toca é que somente os crentes podem verdadeiramente amar, porque o amor vindo de Deus, como o amor vem de Deus, quem não é nascido do Espírito não é capaz de amar. O terceiro ponto que ele toca, né, é que a unidade da igreja deve ser preservada porque ela é de grande importância para o testemunho coletivo da igreja. Então, nós hoje vamos abordar os versículos de 4 a 7. É como se eu estivesse estruturando aqui a divisão do capítulo 13, então, de 1 Coríntios, da seguinte forma. A primeira parte, que a gente viu na semana passada, de 1 a 3. A segunda parte, que a gente vai ver agora, são os versículos de 4 a 7. E, finalmente, os versículos de 8 a 13 fecham a estrutura desse capítulo. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou iniciar, então, com a leitura desse texto. Prestem atenção, bastante atenção. Paulo diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, são essas aí as colocações que Paulo faz aqui nessa espécie de cântico. É como se ele parasse no meio da carta e cantasse, né? Como ele fez, por exemplo, no capítulo 11 de Romanos, sobre a sabedoria de Deus. Aqui é como se ele cantasse o amor, né? E, de fato, essa letra já serviu de inspiração para alguns poetas, né? Para alguns músicos, inclusive, para fazer as suas músicas, né? Como até na música popular brasileira existiu quem tivesse usado dessa letra aqui para colocar música, né? Então, o primeiro a carta, 13º capítulo de Coríntios, ele é de fato uma espécie de um oásis no meio de um deserto, que é aquela carta. É uma carta que ele fala de problemas, são indagações, é uma carta difícil, uma carta pesada. Esse texto, então, ele soa assim como música, no meio de toda aquela confusão que era a igreja aos Coríntios. O que ele está pretendendo agora é conceituar, ele está querendo mostrar para aquela igreja que ela deve permanecer unida com base no amor, mas ele pretende dizer para aquela igreja o que é o amor. Ele quer trazer uma definição do amor para que todos tenham consciência, né, de que aquilo ali é algo abstrato, e por ser abstrato, porque é espiritual, né, é preciso realmente que se defina bem aquilo que o amor realmente é, para que os homens não confundam o amor com aquilo que aquelas pessoas que não conhecem a Deus pensam acerca do amor. Então, nesses 4 versículos, ele vai usar de 15 aspectos diferentes do amor. Eu não sei se na semana passada eu falei de 18, mas na realidade são 15. E ele vai fazer assim, ele vai usar dois aspectos desse, né, duas definições dessas, de maneira positiva. Ele vai usar também várias partes dessa de forma negativa. E 4 dessas partes ele vai falar como sendo tudo. Tudo sofre, tudo espera, né? Então ele vai usar esse pronome aqui, tudo.
Mas a primeira parte que a gente vai fazer dessa declaração, ele funciona como uma espécie de um comboio. Imagina uma formação de trem com 15 vagões. Uma locomotiva puxando os outros vagões. Né? Então é como se ele então tivesse derrubando, é como se ele tivesse jogando, né? Outro dia o Sacha falou sobre isso, eu achei interessante, é como se ele tivesse abrindo, ele vai colocar um pouco de ketchup, de repente a tampa do ketchup abre e cai ketchup assim em todo aquele seu sanduíche, né? É mais ou menos o que Paulo fala, ele não tem dificuldade para falar dessas definições, ele fala tudo de uma vez só, né? Mas cada um funciona como um comboio desse trem. Mas o primeiro deles é como se fosse uma tampa, foi pelo menos para mim, né? Como se fosse uma tampa, porque o que ele estava querendo dizer com o amor é paciente, né? A gente parece não conseguir entender, eu não consegui entender exatamente o que ele queria dizer que o amor é paciente, né? E fui buscar um pouco mais, definir um pouco mais essa questão. A partir dessa primeira definição aqui, eu acho que as demais coisas vão, então, como o ketchup que eu falei, vão ser definidos de uma forma mais fácil para a gente. Quando a gente fala sobre o amor ser paciente, ele pressupõe que existe uma espécie de oposição, né, que faz com que o amor precise ser realmente paciente, né? Então a ideia de paciência aqui é que por trás de tudo, o amor encontra uma certa resistência, tem alguma coisa a ser vencido. E de fato, no relacionamento dos irmãos da igreja, né, haviam aqueles que estavam a favor de Paulo, outros estavam a favor de Apolo, né, e vice-versa. Esse antagonismo, né, que ocasionava os problemas de divisão, tornavam necessário que aquele problema fosse resolvido, né? Então era preciso que o amor fosse paciente, o amor de uns para com os outros fosse paciente. Mas eu fui mais fundo, porque aquilo não me satisfazia. Eu achava estranho o fato de que as duas primeiras palavras, o fato de o amor ser paciente e o amor ser benigno, né, contrastavam com as outras formas que principalmente eram formas verbais, né, das outras definições. Mas essas duas aqui pareciam uma exceção, sendo elas adjetivos, né? Paciente é adjetivo, você pode falar o amor paciente, né? Fulano é paciente, né? Então está qualificando alguém, está qualificando um substantivo, né? E eu fui então buscar a definição no dicionário, né, da língua original e descobri algo muito importante, que tanto a paciência que é colocada aqui, né, o amor ser paciente e a benignidade, o amor ser benigno, né, são dois verbos na realidade, não são adjetivos. Ou seja, todas essas 15 formas aqui, elas são verbos. E por que isso é importante? Porque como elas são verbos, e são verbos no presente, não são verbos em outro tempo, elas dizem respeito a alguma coisa que está em curso, que está acontecendo, né? Então não é uma forma estática, é uma forma dinâmica, e a gente precisa ver todas essas condições aqui da definição de Paulo como condições dinâmicas, né? Então eu diria que aqueles 15 vagões, na realidade, são 15 locomotivas, porque é como se cada uma delas tivesse muito poder atrás de si mesma. Então, o amor é aquela condição que sintetiza todos esses aspectos aqui. Mas ele destacando esses aspectos, ele vai mostrar que são características desse amor. Quando a gente pensa, então, nisso, a gente tem que ter essa noção de dinamismo, né? Então, todas elas são verbos, né? E a gente pode dizer, então, que a paciência seria melhor definida como longanimidade. Inclusive porque na própria língua original, a primeira parte, né, da palavra no grego, né, no grego ela é formada por duas palavras,
Uma palavra é macro, que dá ensejo a gente pensar em alguma coisa longa, né? Então, quando a gente fala longânimo, a gente está mais próximo, né? Longânimo significa que tem um ânimo longo, né? Está mais próximo da definição de Paulo do que a gente simplesmente dizer que ele é paciente ou que ele tem paciência. Então, vamos aceitar longânimo como melhor, ainda que longânimo não seja uma palavra que a gente use muito. No português, hoje, ninguém fala que fulano é longânimo, né? Isso não é usual da gente falar. Mas, em termos de definição, está mais próximo daquilo que Paulo quer dizer. Mas longânimo também é um adjetivo. Então, como a gente não tem em português uma palavra derivada, um verbo derivado de longânimo, né? Pelo menos eu não conheço, né? Paulo estaria querendo dizer alguma coisa como o amor está sendo longanimando. Ele está acontecendo de uma forma dinâmica, né? Ou ele está longanimando, né? Então, essa característica do amor, né, como uma forma ativa que tem origem em Deus, a gente já viu e já falamos que Deus é amor, né? A gente vai começar a entender um pouco melhor agora o que ele está falando, porque se você substitui aqui a palavra, uma vez que Deus é amor, se você substitui aqui a palavra amor por Deus, você vai estar vendo uma característica de Deus. E essa característica é que Deus é longânimo. Deus tem essa característica nele, é um atributo de Deus. E como as outras formas também se referem ao amor, né, a gente vai perceber que todas essas características são de Deus. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, uma vez que também, né, tudo aquilo que ele está falando do amor, ele está falando acerca de dons e dons espirituais. Então, uma vez que a gente tem essa definição, passa a ficar mais fácil para a gente entender que essa primeira locomotiva vai puxar o restante dos outros vagões, né? Vai puxar as outras definições e a gente vai começar a entender os outros a partir dessa daqui. Então, as três pessoas da Trindade estão envolvidas aqui, né? E elas são características de Deus. Mas pensa só, elas são características constantes de Deus. Agora, quando ele se refere a nós, né, quando ele vai quando ele vai destacar esse amor como um dom, e um dom que pode ser vivido por nós da igreja, isso só pode acontecer se nós estivermos buscando a Deus. Porque eu não sou paciente, eu não sei como você é, mas eu tenho lá muitas crises de ansiedade, Helena que o diga, né? Nós não somos assim, né? Nós não encontramos essas qualidades do amor como Deus realmente tem em si mesmo. Então é preciso que a gente busque a comunhão com Deus para a gente poder refletir essas qualidades de Deus em nosso viver diário. Eu vi um trecho de um livro que eu ganhei recentemente, né? Aliás, eu ganhei a semana passada, né? Que coloca Deus, traz uma figura de Deus que eu achei ao mesmo tempo bizarra e ao mesmo tempo interessante. Eu queria pegar exatamente o aspecto interessante disso, eu não queria que você se chocasse com a imagem, mas Deus busca o homem como um cão de caça. Imagina um cão de caça, aquele cão perdigueiro, aquele cão que sai atrás da caça, ajudando o seu dono a encontrar a caça, né? Essa é uma imagem de um escritor inglês, né? A longanimidade de Deus, essa paciência de Deus, é como esse cão que persiste em nos buscar. Eu consigo passar para você a ideia? É isso que a longanimidade envolve, né? Deus, de uma forma mansa, benigna, né, de uma forma humilde, nos buscou e nos busca até hoje. Irmãos, isso é fantástico. Quer dizer, por mais que você tenha se afastado de Deus em sua vida, Deus te buscou. Deus foi atrás de você e fez isso de uma forma mansa e humilde na pessoa do Senhor Jesus. Jesus disse que nós devíamos buscar a Ele, buscar os ensinos dele, porque ele era manso e humilde, e isso nos traria alívio.
Paulo, na sua carta aos Efésios, roga também a Deus, né, que a gente ande de maneira digna do nosso chamado. Olha só o que ele fala em Efésios 4, de 1 a 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. A gente sabe que esse vínculo daí, ele vai falar na carta aos Colossenses, é o amor, é o vínculo da paz, é aquilo que nos une. Por isso a gente precisa suportar. E como a gente vai se suportar, né? Não naquela ideia de dizer que eu tenho que suportar fulano. Não com essa ideia, mas com a ideia de que a gente é longânimo, que a gente tem esse ânimo contínuo de estar buscando o outro, buscando o irmão, com humildade e mansidão, para o bem do corpo. E aí a gente vê um outro aspecto interessante acerca dessa questão da paciência, da longanimidade. Não é tolerância, não é uma coisa passiva, não é resignação, porque também seria passivo. Percebe então o sentido de longanimidade? É algo ativo, é algo com ânimo, é algo com vontade, é algo com disposição. Então eu queria que a gente pensasse também que também fica difícil a gente se restringir aqui simplesmente a essas palavras que ele fala em 1 Coríntios 13 acerca do amor, mas pensa em termos do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, ele começa justamente com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade também, longanimidade junto com benignidade, como em 1 Coríntios 13, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas aqui estão envolvidas. Você vê como é que a gente começa a ter uma noção realmente do que é essa longanimidade de Deus? Ele nos busca, ele está atrás de nós, ele faz isso com amor, ele faz isso todos os dias, mesmo a gente já conhecendo a ele, a gente peca e ele continua a nos buscar. É uma coisa que não para, não termina. Davi, por exemplo, vai nos ajudar com o exemplo dele. Eu vou terminar aqui essa meditação falando um pouco de Davi. Davi também encontrou oposição em Israel, oposição dentro da sua casa, oposição do seu próprio filho. Ele fugia de Absalão. Na sua saída da cidade, fugindo de Absalão, ele estava com o exército dele e encontra um homem que era descendente de Saul. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era um parente de Saul, que sabendo que Davi estava fugindo, resolveu atirar pedra no rei e maldizia Saul. Você consegue imaginar a cena? Um homem pegando pedra, atirando no rei, montado no seu cavalo, atrás do seu exército, jogando pedra no rei. Né? Então olha o que o texto diz. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Também atirava nos outros, não só em Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Olha a resposta de Davi ao seu general Abissai, que queria acabar com Simei. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Agora deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Então Davi estava sendo ensinado aqui nesse texto de 2 Samuel 16, versículos 6, 10 e 11, que eu li, ele estava ensinando, né, uma série de coisas naquele momento para Davi. E Davi, cheio do Espírito, foi humilde. Ele não se ensoberbeceu. Ele poderia ter ficado com raiva daquilo tudo, mas ele poupou a vida de Simei. Ele foi benigno com Simei. Ele poderia facilmente ter mandado um dos seus homens matar aquele homem, mas ele não fez isso. Ele não se deixou dominar também por um impulso de raiva. Ele não se exasperou.
Repara que todas as coisas que eu estou falando aqui, eu estou ligando com o restante dos conceitos que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Né? Ele não se exasperou, o amor não se exaspera. Ele se dominou. Ele teve pavio longo. Longanimidade significa ter pavio longo. Ele usou de longanimidade para com Simei. Davi não se conduziu de forma inconveniente, como é próprio do amor. Davi não se ressentiu do mal que Simei estava fazendo contra ele. Ele não procurou seus próprios interesses, né? Ele estava procurando o interesse do reino. Davi estava sofrendo com aquilo. Aquilo não era uma coisa agradável de se viver, mas Davi suportava aquela situação. Ele cria que Deus tinha algo melhor para ele e aceitou a situação que Deus, ele mesmo diz, estava impondo para ele. Em resumo, Davi amou aquele homem. Você entendeu? A sua atitude poderia ter mostrado ao povo que que estava ao seu redor, que o rei era um rei cruel, porque agora o rei, com todo o seu exército, ia matar aquele homem. Ele seria um tirano, um covarde. Isso poderia ter levado o restante do povo que apoiava Davi a preterir Davi, né, em favor do seu filho Absalão. A crise de unidade do reino poderia ter se aprofundado naquele fato ali. Eu queria então fazer algumas aplicações desse texto às nossas vidas. Esse texto desafia a mim e a você, nos desafia a ter uma vida de comunhão com Deus. Porque só essa vida de comunhão com Deus, só através dessa vida de comunhão com Deus, né, despojando-nos daquilo que é da carne e nos revestindo daquilo que é do Espírito, é que a gente pode batalhar pela unidade da igreja. E para isso a gente tem que rogar pelo amor do nosso Deus e pelo amor de Deus na vida da igreja, para que a igreja mantenha essa unidade. Você já pensou o quanto Deus nos ama e quanto Ele nos amou, nos buscando até o ponto da tua conversão, né? Como esses versículos estão nos ensinando aqui? Ele foi longânimo conosco. Seu Filho não quis se sobressair como Deus e se humilhou para nos dar a salvação que nós temos nele. Ele intercede ainda hoje por nós. Ele nos buscou, Deus nos buscou como um cão de caça. Nós estávamos longe e Ele nos buscou para perto. Nós não temos a mínima chance, irmãos, de amar dessa forma, pois o amor é dom de Deus. Não depende de nós. Essas características, esses atributos de Deus aqui, né, Ele nos chama, quando Ele nos quer fazer coparticipantes da natureza divina, Ele nos chama desde já para que a gente tenha isso hoje e eternamente também. O que nós podemos fazer é nos despojar e revestir do Espírito, como Paulo nos ensina, então, em Efésios. Buscar viver essa vida de comunhão. À luz desse texto também, como a gente pode contribuir para buscar os que estão perdidos? Como a gente pode expressar essa longanimidade de Deus com aqueles que estão desviados da igreja? Como a gente pode fazer para buscar os que estão criando divisões na igreja, se não for através do amor? Ser cristão é, então, participar dessa busca de Deus, usando o amor. É isso que você vem fazendo? Ou você tem apenas buscado ser paciente, no sentido de ser tolerante e resignado dentro da vida da igreja para atingir os seus próprios objetivos? Existe uma condição de amor aqui. Nós fazemos isso porque nós fazemos isso para o próximo. Lembre-se, você pode até ser conhecido como alguém que tem pavio longo. Muitos de nós são mais pacientes do que outros, né? Mas isso não é uma característica humana, é uma característica divina. Então você deve se apossar daquilo que Deus coloca à sua disposição, né, para poder buscar ativamente a paz na vida da igreja. Isso você tem que amar os homens como Deus nos ama. Mais especificamente, se nós temos opiniões diferentes, se nós somos competitivos dentro da vida da igreja, se nós buscamos nos sobressair dentro da vida da igreja, saiba você que isso não é o propósito de Deus. Deus, com o objetivo de nós amarmos uns aos outros,
Ele quer que você seja um veículo de paz dentro da igreja. Irmãos, é isso que a gente precisa meditar. Eu acho que isso daqui nos traz realmente uma base de como pensar nos outros 14 conceitos que Paulo traz aqui nesses versículos de 4 a 7 de 1 Coríntios. Que a gente medite nessas coisas do jeito que a gente apresentou aqui. E vamos fazer isso para a glória de Deus. Vamos orar? Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que fala nos nossos corações todos os dias. E pela manhã, Senhor, ouvindo essa palavra, nós nos maravilhamos com essa característica do Teu amor, Senhor. O Senhor nos busca, a Sua paciência é ilimitada, Senhor. O Senhor está sempre atrás de nós. Nós nos desviamos e o Senhor volta a nos buscar. Ó Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é bom, como nós precisamos do Senhor. Enche-nos, ó Pai, do Teu amor, enche-nos, ó Pai, do Teu Espírito que habita em nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem disposto ao nosso favor tudo aquilo de que nós precisamos para viver uma vida reta do jeito que Te agrada. Obrigado por tudo, obrigado pelos irmãos. Eu te peço essas coisas no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. Agradeço a todos por esse tempo aqui juntos. Continuem ligados aí nas lives que vão acontecer ainda hoje, no final de semana também. Tenham um bom dia. Deus abençoe.